A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no capítulo 46 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 46, e vamos meditar na palavra do Senhor. O tema de hoje será Não Temas. Capítulo 46 de Gênesis diz: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez e Zerá, e Onã, porém morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Sacar, Tola e Puva e Jó e Sinrom, e os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Age, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, e Berias, e Será, e a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Melquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, e Guni, e Gezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Amém?
dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Vamos orar? Senhor nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, meu Pai. Cada vez que nós lemos a Tua palavra, nós estudamos, nós meditamos, compartilhamos, ouvimos a Tua palavra, nós aprendemos mais da Tua natureza divina, das Tuas maravilhas, tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco através da Sua palavra, ministra no nosso coração. Nós queremos ter escritas as Tuas palavras em nós, para que nós possamos, nos dias que precisam e que necessitarem da Tua presença, do Teu Santo Espírito e da Tua palavra, nós possamos estar agindo em harmonia com a Tua vontade, com o Teu propósito, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em um nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O tema de hoje é não temas, que nós estaremos abordando aqui no capítulo 46. Por que eu coloquei o tema não temas? Porque foi quando Deus chegou aqui e disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Isso é, Deus estava falando com Jacó. Não sei se você lembra que Jacó, ele foi uma pessoa que chegou ao ponto de lutar com um anjo do Senhor e vencer. Tamanha coragem que ele estava para poder receber uma bênção. Porém, dentro dele havia um medo. Dentro de Jacó havia um medo. Sim, ele possuía um medo de pessoas que não conheciam a Deus. Um medo de ir até o Egito, como aqui Deus próprio fala, né? Não temas descer ao Egito. E é interessante aqui, conforme nós podemos ver, que José aqui já havia se revelado para os seus irmãos, então ele pegou e mandou que trouxessem toda a família dele lá de Canaã para o Egito, para que eles pudessem viver lá no Egito. Por quê? Porque Deus estava trazendo uma grande fome na terra e o Egito estava prosperando. O Egito acabou, o faraó, rei do Egito, acabou recebendo uma revelação de Deus de que viria a fome através de um sonho, porém ele não interpretou esse sonho porque ele não sabia o que significava, das vacas magras, vacas gordas, das espigas boas e as espigas que não eram boas, e José interpretou esse sonho para o faraó, correto? Para que nós possamos entender, nos situar aqui. Mas o que eu acho interessante aqui, conforme eu quero deixar frisado para você, é o seguinte: se o povo de Israel, que Deus havia feito uma aliança com eles,
Isso é para você entender como é sério a partir do momento que você conhece a Deus, sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra, você tem noção de que foi Deus quem criou todas as coisas, você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, você reconhece que Jesus morreu por você, você é uma pessoa que já tem entendimento e conhecimento. Por que conhecimento? Conhecimento porque você estuda, você lê, você ouve. Você tem conhecimento, é entendimento porque agora você está vivendo as coisas de Deus na tua vida. Porque o entendimento ele só vem quando nós passamos por uma situação em que Deus age na nossa vida e aí nós entendemos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos. Você nunca vai ter entendimento de Deus enquanto você não viver uma situação em que você dependa de Deus, em que você dependa do impossível da parte de Deus. Enquanto você não tiver essa situação na tua vida em que você dependa da interferência de Deus e Deus não agir na tua vida, você é dotado apenas de conhecimento. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece o que você está lendo, o que você está estudando, o que você está ouvindo. Mas a partir do momento que você começa a ter experiências na tua vida com o próprio Criador dos céus e da terra, você passa a entender o porquê que Deus mandou escrever essas coisas. Você está entendendo? Então isso é a diferença entre entendimento e conhecimento. Então, conforme nós estávamos falando aqui, para você entender o que estava acontecendo aqui, Deus havia dado essa revelação para Faraó. E era para o povo de Israel ter esse tipo de revelação. Era para o povo de Israel receber de Deus o direito de ser uma nação onde alimentasse todas as outras. Você entende por que as religiões hoje, por mais que elas se coloquem, elas não conseguem realmente ser uma nação soberana, um povo realmente que tem um Deus criador. Eu não estou falando de Deus criado. Uma religião que adora deuses que foram criados. Eu estou falando de religião que adora um Deus que criou os céus e a terra. Você entende por que as religiões hoje elas não conseguem viver o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus? Porque eles insistem em querer se colocar debaixo do jugo de pessoas que não servem a Deus. Eles insistem em não se posicionar diante de Deus. Eles insistem em fazer coisas que eles querem fazer e não buscar em Deus o que tem que ser feito. Eles não deixam Deus trabalhar na sua vida. E quando Deus começa a trabalhar na vida deles, estou falando de quem crê no Criador, eles se revoltam, eles se viram contra, eles não acreditam, eles duvidam do que Deus está fazendo e passam a agir pelo seu próprio modo, pelo seu próprio jeito, pelo seu próprio pensamento. Quando Deus deu a revelação para José de que traria uma grande fome na terra, lá quando estava lá com o pai dele e os irmãos dele lá em Canaã, sim, José estava com seus irmãos e estava com o pai dele. Deus deu um sonho para José. José revelou esses sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. Mas a falta de posicionamento por parte deles, uma nação escolhida, não era qualquer nação, era a nação que Deus tinha uma aliança. Deus tinha uma aliança com eles. Hoje Deus tem uma aliança conosco através de Jesus que morreu na cruz e nós agimos da mesma maneira. Eles não acreditaram no que José estava passando para eles referente ao sonho. Aí sabe o que aconteceu? Eles pegaram e quiseram maltratar José, até mesmo matar José por causa do sonho. Ou entrou um sentimento dentro deles de se virar contra aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E quantas vezes tem religiões que estão fazendo o mesmo? Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas para pregar a palavra como ela realmente é. Eu não estou falando uma palavra que fica enganando o povo, que fica fazendo o povo buscar a Deus através da igreja, que fica fazendo o povo buscar a Deus através de um líder de uma igreja, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um líder de uma denominação. Deus não vai agir numa igreja em que o líder é quem busca a Deus no lugar do povo. Sabe o que vai acontecer? Se você insistir em querer buscar a Deus e colocar o povo debaixo, monopolizar a Deus e o povo terceirizar a Deus, você sabe o que vai acontecer? O próprio povo vai se virar contra você, assim como se viraram os irmãos de José contra ele.
Por quê? Porque o povo não tem discernimento, o povo não tem entendimento, o povo não tem conhecimento. Eles ficam debaixo do que você fala. Eles ficam obedecendo o que você fala para eles, o que você ensina para eles. Eles não têm contato com o Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão se voltar contra você. Você que é líder. Porque você insiste em querer monopolizar a fé. Você quer dizer que a fé é sua. E que eles têm que te seguir. Eles têm que fazer o que você quer. Você recebeu de Deus um sonho, você recebeu de Deus um propósito, você recebeu de Deus uma direção, e aí você pega o povo para patrocinar a tua direção, para patrocinar os teus propósitos, para patrocinar os teus sonhos. Você vai ser roubado nisso, meu querido. Deus te chamou para viver os teus sonhos através do próprio Senhor. O próprio Deus vai realizar os sonhos que Ele colocou em você. Mas o povo não tem a obrigação de ficar te sustentando nos teus sonhos, de ficar realizando os teus sonhos. O povo tem um sonho deles com Deus. Deus tem um sonho para cada um de nós. Deus tem um sonho para o povo para que eles possam realizar. Ele tem um propósito para a vida deles. E aí você pega e monopoliza Deus, fazendo com que o povo fique fazendo o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, como se você fosse o Deus deles. Eles estão adorando Deus criado. Eles estão adorando um Deus criado. E aí o povo tem que patrocinar os teus sonhos. O povo tem que trabalhar pelos teus sonhos. Meu caro, se você fizer isso, vai acontecer o que aconteceu aqui com José. É isso mesmo. Vai acontecer o que aconteceu com José. Os irmãos de José se voltaram contra José. Por quê? Porque eles não estavam cheios do Espírito Santo. Eles não estavam cheios do conhecimento de Deus. Eles não estavam cheios do entendimento de Deus. Eles não tinham experiências com o Senhor o suficiente para acreditar que Deus estava agindo na vida de José. E você acha que esse povo que você colocou debaixo da tua autoridade aí, eles vão ter entendimento, vão ter o Espírito Santo, vão ter conhecimento, vão ter a presença de Deus neles quando você se levantar e Deus pegar e agir aqui na terra? Eles vão fazer o mesmo. Eles vão se levantar contra você. Eles vão se levantar contra você. Porque sem a presença de Deus, ninguém consegue permanecer na direção de Deus, nos propósitos de Deus. E aqui o que aconteceu, José por misericórdia, porque Deus colocou a misericórdia no coração dele, porque ele não precisava perdoar os seus irmãos, ele não precisava perdoar a sua família, porque eles maltrataram eles, duvidaram deles. Mas José sabia que o fato de ele perdoar os seus irmãos, de ele perdoar aqueles que não acreditaram nele, não era um motivo de que ele estava somente ajudando, abençoando os seus familiares. Não, ele estava ajudando e abençoando a própria vida dele. Por isso você precisa entender no seu coração que quando você perdoa as pessoas pelo que elas te fizeram, você não está, meu caro, perdoando elas somente. Você está trazendo sobre você um perdão da parte de Deus também. Você está trazendo sobre você a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E aí José então fez isso. O que ele fez? Ele partiu lá para mandou seus irmãos ir buscar a família dele veio para o Egito. Israel não precisava estar passando por isso. Israel não precisava estar passando por isso. Uma vergonha dessa como um povo que tinha uma aliança com Deus Criador. É isso mesmo. Você entender como a incredulidade, a desobediência, a falta de percepção do Espírito Santo de Deus à tua volta aí, perto de você, vai trazer roubo na tua vida. E José entendeu que se perdoasse os seus irmãos, ele ia simplesmente trazer sobre a vida dele mais bênçãos. E aí então aqui, conforme nós vemos, Jacó saiu então lá, que agora era Israel, não era mais Jacó, saiu lá de Canaã e veio então até Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus, olha como diz aqui, ao Deus de Isaac, seu pai. Nem se refere ao seu Deus. Irmão, muitas vezes você conhece a Deus por quem? Pela tua igreja, pelo teu ministério, pelo teu líder. Isso é, você não se posiciona diante de Deus para conhecer realmente esse Deus que pregam para você, esse Deus que falam para você. Você acredita num Deus que os outros pregam. Você acredita num Deus que os outros falam que existe, que o teu líder diz que existe, mas você mesmo não tem um posicionamento diante de Deus. Você está perdendo grandes bênçãos. Você está perdendo a oportunidade de conhecer o Deus que te criou.
o Deus que te formou. Você está perdendo a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você está perdendo a oportunidade de viver grandes maravilhas na tua vida. Sabe por quê? Porque você está terceirizando a sua fé. Você está buscando um Deus por causa do que os outros falam. Você está buscando um Deus por causa do que os outros buscam. Você está buscando um Deus por causa do que os outros fazem e você não faz. Você fica só olhando. Aí Deus chegou aqui e falou com Israel em visões. De noite disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. Viu? Deus precisou ir até Jacó para que ele ouvisse a Deus. Isso é, ele não tinha uma comunhão com Deus para que Deus falasse com ele a todo momento. Mais uma vez dando Deus livramento para a vida de Jacó. Ele disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Teu pai. Ele não diz aqui, eu sou o Deus, o teu Deus, Jacó. Eu sou o Deus, o teu Deus, Jacó. Por que Deus não fala isso? Porque, meu irmão, mesmo que você tenha aceitado a Jesus, se você não tem um relacionamento com Deus, o Criador, se você acredita em Jesus, mas você não tem um relacionamento com o Deus Criador, você não ama a Deus de todo o teu coração, Deus vai até te dar livramentos. Ele vai te dar livramentos porque Ele é Deus de amor. Mas você não vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Era para Deus dizer aqui, eu sou Deus, o teu Deus, Jacó. E não o Deus de teu pai. E aí depois diz aqui, não temas descer ao Egito. Por que Deus estava dizendo não temas descer ao Egito? Porque para Jacó, o Egito era inimigo. Nações que não adoravam a Deus e não acreditavam no Criador eram inimigos. E Deus estava querendo mostrar para Jacó que não são inimigos as pessoas que acreditam em outros deuses. Eles estão acreditando em outros deuses porque é aquilo que ensinaram para eles. Ensinaram para eles que um Deus criado é o suficiente. Que se o líder deles buscar a Deus criado lá na igreja deles, que nem busca, né? Porque também é enrolando, é mentiroso. E ele ficar só acreditando que o líder está buscando e ele não precisa buscar, que está tudo bem, que Deus vai estar com ele. Aí as coisas começam a acontecer de ruim, eles vão e põem a culpa em Deus. Isto é, não buscam a Deus, não têm comunhão com Deus e quer que Deus ainda faça alguma coisa pela vida deles. É o estado de Jacó. Não temas descer ao Egito. As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que estão nos pecados que elas praticam, meu querido, eles não são teus inimigos. Você não tem que ter medo deles. Eles estão debaixo de influência de demoníacas. Eles estão embaixo de disciplina, de doutrinas de demônios. Mas eles não sabem disso. Eles não sabem que as enfermidades que eles têm na vida deles é por causa dessa relação que eles têm com espíritos imundos. Eles não sabem que essas coisas que estão acontecendo na vida deles é por causa dessa relação que eles têm com espíritos imundos. E você conhece o Deus Criador, você conhece aquele que te formou, que te criou, você teve experiências com Deus Criador, por que você tem medo deles? Deus está te chamando para você não ter medo dos demônios que estão na vida deles. Jesus te colocou acima dos principados, potestades, dominadores, autoridades do ar, acima de todo esse tipo de governo demoníaco. Você tem autoridade para libertar as pessoas através da tua palavra. A palavra que Deus coloca no teu coração através do Espírito Santo dele. Quando você abrir tua boca para falar do Criador, aquele que formou todas as coisas, os demônios são obrigados a se calar. Os demônios são obrigados a se sujeitar e sair da vida dessa pessoa. E por que você tem medo? E por que você prefere ficar aí escondido, com medo? Parece que tem medo de falar com as pessoas que não acreditam em Deus. Parece que tem medo de que você falar de Deus é algo ruim. As pessoas falam, quando você vai falar de Deus, vai falar da Bíblia, vai falar da palavra de Deus, elas falam contra e você fica com medo. Você recua. Você pega e fala, ai não, vou parar. Vou parar de falar de Deus, vou parar de falar da Bíblia.
Onde já se viu isso? Não temas, meu querido, perde esse medo. Deus quer fazer de você uma grande nação. Mas como que Ele vai fazer de você uma grande nação? Espiritualmente falando, Ele quer colocar em você o Espírito Santo dele, Ele quer libertar a sua família de deuses criados e ensinar quem é o Deus verdadeiro que existe e que faz. É o eu sou mesmo. Ele quer te usar para isso e você fica com medo. Com medo porque as pessoas adoram deuses criados, que nem têm poder, não têm autoridade, ou até mesmo adoram demônios, adoram o próprio diabo. O diabo não tem mais poder que Deus. O diabo não pode fazer mais do que o próprio Criador. Então perca esse medo, tire esse medo e coloque o amor de Deus. Coloque o amor pela vida das pessoas, coloque o amor pelo reino, coloque o amor pelo Deus que te criou. E Deus vai te usar em nome de Jesus com poder e grande glória. Creia nisso, creia nisso. Deus diz aqui, ó, e descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Isso é voltar para Canaã. Está vendo? Mas você viu quanto tempo, depois nós vamos aprender aqui nas próximas leituras, o tempo que o povo demorou para poder voltar para Canaã. Por que dessa demora? Por falta de posicionamento do povo de Israel. Deus fez uma aliança com eles, mas eles não fizeram aliança com Deus. E diz aqui, ó, José porá sua mão sobre os teus olhos. Jacó não enxergava a plenitude do que estava na mão dele, meu amado. O que ele tinha sobre a vida dele, que havia sido colocado sobre ele. E muitas vezes você não reconhece o que Jesus fez por você na cruz. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Ele conquistou um lugar de autoridade para você. E você não quer valorizar essa aliança que Jesus está querendo fazer com você, porque você não quer fazer uma aliança com Jesus. Você serve a Deus de qualquer jeito. Você serve a Deus quando dá. Você serve a Deus quando pode. Você diz que não pode reservar um tempo para servir o teu Deus e adorar o teu Deus. E aí você nunca vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Como é que Deus vai poder fazer algo na tua vida se você não tem uma comunhão com Ele? Se você não tem um relacionamento sério com Deus? Deus quer colocar a mão nos teus olhos, meu amado, quer abrir os teus olhos para você enxergar coisas que estão acontecendo na tua vida que são obras de demônios. Mas como que Deus vai fazer você enxergar se você não quer ter um relacionamento sério com Deus? Você precisa se levantar, sair dessa mentira religiosa, dessa igreja, religião mentirosa que te engana, dizendo que se você frequentar um culto, 2 horas de um culto, que se você for em alguma igreja, que está tudo bem, que você cumpriu a tua obrigação com Deus, sendo que foi Deus que te criou, Ele quer você o dia inteiro, Ele quer você ao lado dele o dia inteiro. Então se levanta para buscar o teu Deus e você vai ver como Deus vai te encher de poder, Deus vai te encher de glória, de discernimento, de sabedoria, para você passar esses tempos que nós vamos viver, e o que estamos vivendo ainda vai acontecer mais para frente, que são piores. Deus quer te cobrir com a glória dele, Deus quer te encher do poder dele, Deus quer te encher do Espírito Santo, de conhecimento, de entendimento, para que você possa entender os tempos que nós vamos viver. E você possa se levantar como alguém cheio da autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Aí nesse texto nós vimos aqui que Deus passa uma relação com o nome de pessoas e quantidade de pessoas que Ele fez ali nascer. Olha que Deus geracional. Olha como Deus cuida da geração da gente quando a gente leva a sério a nossa adoração a Ele. Deus, Ele cuida dos nossos filhos. Deus, Ele cuida da nossa geração. Deus, Ele cuida da nossa posteridade. Ele cuida para que você seja abençoado até 1000 gerações. Ele dá uma relação aqui de todos
o que ele cuidou para que entrasse na terra e pudesse ser salvo, mostrando que ele olha, ele observa, ele está atento, ele está com os olhos fitos na tua vida e na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, de toda a tua geração. Mas você, se não se posicionar diante de Deus, não levar a sério a tua adoração a Deus, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vai viver, você vai levar uma vida que no final você vai falar, eu não tenho agrado. Eu não tenho agrado nessa vida que eu tenho. Por quê? Porque você não quis levar a sério as coisas de Deus. Em Deus está a vida e vida em abundante, meu querido e minha querida. É no Criador que está a vida e a vida em abundante, não é da tua igreja, não é no culto. É no teu relacionamento com o teu Deus. Olha, Deus foi tão misericordioso com eles que mesmo eles tratando mal a José, Deus levantou José para salvar a alma deles. Eles maltrataram a José, mas Deus ainda garantiu o quê? Uma terra para eles viverem numa terra estrangeira. Tiveram que sair da terra que Deus havia prometido, que era Canaã, você lembra? Lembra que Deus ia dar Canaã para eles? Não tomaram posse da terra e foram tirados da terra e levados por uma terra peregrina, uma terra estranha, como peregrinos. Foram levados para uma terra aonde adoravam deuses criados, por falta de posicionamento deles. Porque eles estavam na terra que Deus havia prometido, eles estavam na bênção que Deus havia prometido, mas foram infiéis com Deus. Foram infiéis com Deus, mudaram os seus pensamentos, mudaram as suas atitudes, mudaram as suas ações e começaram a servir a eles mesmos. Começaram a olhar para as coisas que Deus deu, ao invés de ficar com seus olhos fitos naquele que é o Criador dos céus e da terra. E quando você tira a sua adoração do Deus que te criou, você perde aquilo que você conquistou. Em toda a palavra de Deus você vai encontrar isso. E mesmo assim, Deus, pela misericórdia, permitiu que eles ainda recebessem uma terra num lugar estranho. Eles ganharam a terra de Gósen. E eles passaram então a morar ali, numa terra em que eles deveriam estar dominando. Era para eles serem uma nação em que o Egito estaria indo até eles para buscar suprimento. Mas não, por falta de posicionamento, por falta de compromisso com Deus, por brincar de igreja e de servir a Deus, não levar a sério o que Deus está fazendo pela vida deles, eles se tornaram escravos. Você vai ver mais para frente. Aí José então deu um conselho aqui para eles. Olha o que José disse aqui, olha. E aos varões pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, suas vacas. Quando depois acontecer que o faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto como nós, os nossos pais, para que habiteis na terra de agora, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Isto é, Jacó, ele criou uma marca, ficou uma marca no coração dele, ou Jacó não, José ele ficou com a marca no coração dele por causa do que a família fez com ele. Aquilo que a família fez com ele deixou uma marca no coração dele tão forte que agora ele tinha medo de abrir a boca dele para falar as coisas. Ele estava tão inseguro achando que a culpa era dele de ter falado o sonho. Isso é, José estava se sentindo acusado um pouco por ter falado para os seus irmãos e despertado o ciúme dos seus irmãos. E o inimigo faz isso. O inimigo ele coloca dentro da gente um sentimento de culpa, que nós somos culpados por causa das coisas que nós fazemos. Quando na realidade nós somos culpados das coisas que nós não fazemos, que Deus quer que nós façamos. Deus quer que você faça algo e Deus está aí pronto para te falar o que é. Ele está querendo que você fale com Ele, que você busque a Ele para que você abra a tua boca e fale. E você não está falando o que Deus quer que você fale porque você não se posiciona diante de Deus. José, ele mandou eles falarem isso daqui porque ele estava inseguro, ele estava com medo.
Ele estava com medo do que falar para Faraó, porque poderia acontecer algo contra ele. Por quê? Porque ele havia vivido uma experiência com os irmãos dele e achava que a culpa também era dele, de ter falado para os seus irmãos. Então, em nome de Jesus, para de carregar essa culpa por ter falado aquilo que Deus te mandou falar. Às vezes você fica medindo as palavras quando se trata da palavra de Deus. Você pega e lê a palavra de Deus, aí fala, não, isso daqui eu não posso falar para o povo, isso daqui eu vou tirar, não, isso daqui não, se eu falar isso daqui as pessoas não vão parar de me seguir, vão parar de dar like no meu vídeo, vão parar de gostar do que eu estou pregando, vão parar de fazer isso. Não estou falando para você falar as coisas para machucar as pessoas, não é isso. Você tem que falar a verdade, você tem que falar aquilo que Deus te mandou falar. Desperta as pessoas para enxergar a verdade. Para de ficar enganando as pessoas com palavras para que elas se sintam mais sossegadas, mais calmas, elas se sintam mais ali em paz com elas mesmas. Não, meu amado, o Evangelho de Deus não é esse tipo de paz, não. O Evangelho de Deus é uma paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. E se você não pregar a verdade para eles, eles não vão buscar a Deus. Eles vão continuar nesse evangelho barato, eles vão continuar nesse evangelho meia boca, eles vão continuar nesse evangelho de mentirinha, de ora por mim, que crente 6 horas, ora por mim, prega para mim, busca Deus para mim, vai lá fazer as coisas para mim, eu pago para você, eu te dou dízimo, eu te dou oferta, vai lá e faz. Enquanto você não ensinar o povo a buscar ao Senhor, a eles pagarem o preço pela salvação deles também, carregar a cruz deles, eles vão continuar desse jeito, sendo roubados, sendo enganados, sendo ludibriados, se tornando escravos dos inimigos. Deus não te chamou, meu querido, para ser escravo dos teus inimigos. Deus te chamou para que você liberte os inimigos da escravidão que eles estão. Entendeu? Então, em nome de Jesus, não permita que as feridas que você teve por ter pregado o Evangelho, por ter pregado a palavra, por ter falado a verdade, por ter falado que a palavra de Deus manda falar, não permita que as coisas que aconteçam por causa da deformação dos outros. Você está falando a verdade de Deus, você está falando a palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, e a deformação das pessoas acabam elas se levantando contra você, ou param de dar like no seu vídeo, param de te seguir, param de querer assistir seus vídeos, os seus áudios, e aí você se sente culpado por isso. Eu vou mudar o discurso para ver se eles voltam. Está amarrado, deixa eles quebrar a cara se eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, querem pessoas para ficar dando coceguinha, comichão nas orelhas, querem pastores para ficar dando comichão na orelhinha deles, né? Olha, faz para mim aí, pastor, e acha que vai estar tudo bem. Não vai não, meu. Enquanto você não se posicionar diante do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai ser roubado, você vai ser enganado, vão pegar o que é teu e vão te enganar, vão te enrolar. Por quê? Porque você não está querendo se posicionar diante de Deus. Você fica brincando de igreja, brincando de servir ao Senhor. Deus não te chamou para ser crentinho. Deus te chamou para adorar a Ele, a buscar a Ele, para que o teu chamado, o teu propósito se manifeste. Toda cicatriz no teu coração, toda marca no teu coração e na tua alma e na tua vida, que foi colocada por causa de você ter pregado o Evangelho, por causa de você ter pregado a verdade, e as pessoas ainda querem colocar acusação e peso na tua vida, eu profetizo agora que seja desfeita. Você é livre para poder falar a verdade de Deus. Doa quem doer, goste quem gostar. É melhor você ir para o céu e se escapar do inferno falando a verdade, do que você ir para o inferno com um monte de gente te seguindo, com um monte de gente dando like para você, com um monte de gente dizendo que você é uma bênção, mas é mentira. O que eles estão querendo é que você faça as coisas por eles. Então, em nome de Jesus, acorda para a verdade. Não temas, não temas, não temas. Não tenha medo das pessoas que não acreditam em Deus. Fale o que realmente Deus quer que você fale. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a única que durou, anos e anos e não foi mudada até hoje. Já faz milênios, mais de 2000 anos. Antes de Jesus vir na Terra, já existia a Bíblia. E aí, você vai querer mudar ela?
vai ajustar as pessoas às necessidades dos outros, então não tema, fala o que Deus te mandou falar. As pessoas precisam conhecer a verdade, porque é a única coisa que vai libertar elas. A comunhão com Deus, elas buscarem a Deus, essa é a verdade, porque Deus não revela a verdade da vida dos outros para os outros, Deus não é fofoqueiro. Deus, Ele quer falar com você, Ele quer revelar a verdade para você, a tua verdade, o que você precisa ouvir, Deus quer falar para você, e não contar para os outros ficar falando para a tua vida, tá? Profeta, meia boca, falso profeta. Vai falar da vida dos outros agora, né? Deus vai ficar contando a vida dos outros para você querer falar para os outros. Misericórdia, em nome de Jesus. Deus quer falar da tua vida para você, meu querido, para você mesmo, você e ele, os dois ali, ó, pertinho, um do outro. Aí Deus vai falar com você e vai te falar o que Ele quer de você. E é isso, se alguém prega um evangelho para você diferente desse, não ouça, não ouça. Eis que te digo, vai para o inferno esse eis que te digo, esse mentiroso, safado, sem vergonha. Se a pessoa que revela a tua vida te revela para você não buscar a Deus e continuar dependendo dele, é falso profeta, é mentiroso, é enganador. Toda profecia que não te aproxima do Criador, que não te faz buscar ao Deus Criador, que não te faz a ser dependente única e exclusivamente do teu Deus que te criou, é falso profeta, está te enganando, está te enrolando e você vai ser roubado. Então, em nome de Jesus, não temas. Vai para cima e para de sensacionalismo. Deus quer se comunicar com você e quer falar com você. Deus não fica fazendo milagres na vida dos outros para ser sensacionalista. E você chegar, olha o que ele fez lá na igreja, então vou até aquela igreja. E aí não busca a Deus. Para com isso. Todos os milagres de Jesus direcionavam as pessoas para adorar a Deus, ao Criador dos céus e da terra. Jesus glorificava o Pai. Então, em nome de Jesus, se o teu evangelho não está glorificando o Pai, toma cuidado porque você vai ser pego. Você vai ser pego pelo próprio Deus, em nome de Jesus. Então, nós vamos orar para que isso não aconteça e aí os seus olhos sejam abertos. Nós estamos orando para que os teus olhos sejam abertos e você evangelize as pessoas para o Senhor. Para o Senhor, discípulo do Senhor ele é, e não teu discípulo. Em o nome santo de Jesus, não temas, não temas, não temas. Chegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os passos que chegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo respondeste aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. As cavernas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. Perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem,
responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. Marchamos sem algum temor, por fé nos chamamos filhos do Senhor. Presto caminhamos, sempre atrás olhar, com Jesus nós vamos, não podemos errar. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. A Sião marchamos sem desanimar, a verdade vamos todos proclamar. Presto caminhamos carregando a cruz, pois nós desejamos ver no céu a Jesus. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. A Sião marchamos em celeste luz, dirigidos vamos pelo Senhor Jesus. Presto caminhamos, rasga-se o véu, já daqui estamos pela fé vendo o céu. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. A tempestade vai chegar. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar também. Toda tempestade passa. E Deus permite a tempestade para provar você. Olha o que o Frei vai te dizer. Deus permite a tempestade para provar a sua fé. Gente, quando tudo é fácil, quando tudo está bem, é fácil acreditar. É ou não é? Quando tudo está fácil, é fácil crer. Somente na hora da prova, somente na hora da tempestade, é que Deus pode ver o tamanho da sua fé. E talvez hoje você está passando por uma tempestade. Eu só sei de uma coisa: Deus está com você. E fique claro para você que quando Ele quiser, essa tempestade vai acalmar. Quando essa tempestade não estiver te fazendo mais bem, Ele vai acalmar para você. Basta que Ele fale, basta que Ele diga, e essa tempestade acalma. Você crê nisso? Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo o que ele te diz? Porque tendes
tendes medo, porque 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 tendes medo. Você está entendendo? Os discípulos olham aquela tempestade e eles começam a ficar com medo. Jesus se levanta e diz: por que você está com medo? Se eu estou aqui, essa barca não afunda. Irmão, se Jesus está com você, você não vai afundar. Amém? Não vai. Agora, a artimanha do diabo é o quê? Coloca medo, porque o medo nos afasta de Deus. Amém? Porque tendes medo. Deixa Deus te perguntar. Porque tendes medo, porque tendes medo. Porque tendes medo, filho? Ergue teu braço, acalma minha tempestade. Você pode clamar para Ele, vai. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, você vai. Acalma minha tempestade. Devolve a paz. Diga pra Ele: aumenta a minha fé em Ti, aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E o quê? Só você esperar e a tempestade vai acalmar a sua vida. Quando estou em alto mar, canta. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da Sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a Tua voz me dizendo que tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Deus te pergunta, filho, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Ergue teu braço e canta pra Ele: acalma minha tempestade, acalma minha. Devolve a paz. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E o quê? A tempestade vai acalmar. Acalma, acalma minha tempestade, acalma o
profetizando na sua vida. Lança fora o medo. Só as mulheres. Por que tendes medo, mulheres? Por que tendes medo? Você que tem medo de seu casamento acabar. Você que tem medo da morte, medo da dor. Homens, por que tendes medo? Por que tendes medo? Homens e mulheres, por que tendes medo? Deixa Deus mandar embora. Por que tendes medo? A minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, só preciso acalma a minha tempestade, acalma a minha. Aumenta a minha fé. E o quê? Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Aumenta a sua voz e canta pra Ele. Ele está ouvindo você. Acalma, acalma minha. Aumenta a minha fé. A tempestade vai. Fica batendo a palma, fica batendo a palma. E diga para Deus: eu não vou desistir, Senhor.